Luana, já está no ar. Já estamos no ar? Oi, gente, boa noite. Boa noite. Tá tendo Boa que lidar noite. com essas ferramentas. Boa noite, meninas. Boa noite, Sônia. Boa noite, Maga. Boa noite, Magali. Magali Honório. Olha a intimidade, né? Boa noite, Edileuza. É com Boa super noite, Luana. prazer que eu as recebo, que a gente se encontra aqui, né? O encontro, essa roda de conversa feminista para tratar de economia solidária e feminista com três grandes mulheres que eu gosto muito, eu nutro afeto, e dizer que a gente não está tão familiarizada com essas ferramentas, mas que acho que vai dar tudo certo, né, meninas? Bom, quero agradecer a vocês, dizer que essa roda de conversa é de extrema importância, principalmente no momento que a gente está vivendo, onde mais da metade dos brasileiros estão sem carteira de trabalho assinada, estão na informalidade. Então, essa discussão sobre economia solidária é uma discussão extremamente necessária, inclusive para nós mulheres, né, que chefiamos tantos lares Brasil afora. E aí eu vou passar a palavra para a Magali, economista, que vai falar um pouco do contexto também das políticas públicas e vai fazer uma abertura aí sobre a economia solidária. Depois a gente conversa com a Sônia para falar sobre também, né, sobre a perspectiva das mulheres, perspectiva feminista, sobre a economia solidária e sobre também uma perspectiva das mulheres na política, no legislativo, o que a gente pode fazer para contribuir com essa política pública. E a Edileuza falando aí sobre a questão, né, sobre o ponto de vista dos empreendimentos da economia solidária. Magali, eu fico te chamando de Maga. Não tem problema. Tá com a palavra, Magali. Oi, gente, boa noite. Obrigada aí pelo convite. É muito bom a gente conversar sobre a situação atual que passamos e também relembrar um pouco como foi desenhada a trajetória de implementação das políticas públicas de economia solidária. Economia solidária, em sua grande maioria, são as mulheres que estão nas suas frentes, né? E eu, como uma mulher negra, não posso deixar de lembrar que hoje é a data do aniversário da Marielle, né? E esse crime que a gente ainda não descobriu quem matou Marielle. Com essa memória e também, assim, falando um pouquinho da trajetória profissional, eu sou uma pessoa que nasci numa família com 5 irmãos, a gente morava na Coab, em Carapicuíba, então eu trago essa trajetória, assim, de uma família humilde, o meu pai motorista, minha mãe dona de casa, e que a gente conseguiu, em uma época que você não tinha um incentivo de políticas públicas como o ProUni, a adentrar na universidade. Então, isso foi uma grande conquista, assim, para a gente e até para as pessoas do entorno, né? Hoje, a gente passa por um momento do desmonte das políticas públicas, aliás, já há alguns anos, né, desde o golpe. A economia solidária, ela foi implementada no Brasil como política pública através de uma demanda do Fórum Social Mundial, que foi feita uma carta direcionada, uma carta dos movimentos sociais, pautando a criação de um ministério, né? Na verdade, era para ser um ministério, e aí surgiu a Secretaria Nacional de Economia Solidária, onde a gente tinha à frente da secretaria o professor Paul Singer.
Através dessa política de economia solidária, mas voltando aqui para o território de Osasco, nós tivemos em 2005 a eleição do Emílio de Souza, né, que ele resolveu convidar um grupo que já tinha expertise nessa implementação da política pública em São Paulo em 2001. Então, quando ela chega em Osasco, você já tinha uma ideia de estrutura da política pública, que era um conjunto de leis e de decretos para a criação dos equipamentos públicos. Quando chega aqui em Osasco, você tem que fazer um mapeamento de onde estão os empreendimentos de economia solidária, que o fomento à economia solidária e, na verdade, esses grupos de economia solidária, eles vêm de uma cultura dos quilombos, uma cultura dos indígenas. Então, não é uma coisa nova, uma criação, e sim é uma forma de você olhar para a vida, olhar para o ser humano como um centro da vida, coisa que contrapõe ao capitalismo, porque ao capitalismo você tem o lucro pelo lucro, você não respeita a natureza, você não respeita o ser humano, o próprio ser humano. Então, a economia solidária, ela gere através de outros princípios. Hoje, a gente tem uma situação, estamos passando por uma situação de um vírus que ele, na verdade, provocou em muitas pessoas uma reflexão de qual modelo socioeconômico a gente quer levar para frente. E aí, com isso também, a gente tem hoje um resgate da economia solidária. Muita gente praticando economia solidária, mesmo sem saber o nome, mesmo sem essa definição, saber que está praticando economia solidária. Dizendo assim, que economia solidária, diferente, não é essa coisa de doação só. É como que você pensa o protagonismo das pessoas. Como que você pensa o homem, a mulher, gerenciando a sua vida, sem exploração, sem você estar nesse ciclo vicioso aí, que é muito veneno na comida. A economia solidária é uma outra proposta, tanto de você olhar para a atividade econômica, atividade do ser humano, como você também ter uma outra atitude mediante a esse sistema, que é um sistema excludente. Eu acho que a gente passa agora, né, Luana? Sim, sim, acho que você deu uma boa escurecida, né, Maga, de como a gente pode olhar a economia solidária, como ela surge, em quais os grupos ela esteve ou está mais presente. A gente passa para a Edileuza falar um pouquinho da experiência dela nos empreendimentos. Seja bem-vinda, boa noite, Edileuza. Boa noite, Luana, boa noite, Sônia, boa noite, Maga. É um prazer estar aqui, muito obrigada pelo convite. Estou aqui representando as mulheres da Economia Solidária de Osasco, falando um pouquinho da minha experiência enquanto Mais Sol, que é o nosso grupo de mulheres, né, mulheres ativas, empreendedoras e solidárias, que nasceu dentro de toda essa metodologia de economia solidária, dentro da nossa cidade de Osasco, né? E estamos na economia solidária desde 2006. Mais Sol nasceu de uma experiência muito, muito gratificante, uma experiência muito linda, que foi a Marcha das Mulheres, a Marcha Mundial das Mulheres, em 2010. Nós servimos a refeição para elas, Mais Sol, empreendimento de alimentação, né? E naquela época, em 2010, nós estávamos trabalhando muito a força da mulher, né? Então, nós fomos convidadas a servir essas mulheres importantíssimas nessa marcha, super importante. E
foi então que nasceu Mais Sol Mulheres Ativas Empreendedoras e Solidárias. Nós, hoje, naquela época, nós juntamos por volta de 48 pessoas para trabalhar. Foi um evento maravilhoso, onde servimos 2.000 mulheres, né, que estavam andando pelo Brasil, lutando por seus direitos, lutando pelo direito de ter... Desculpa, Otávio, por favor, filho. Desculpa, gente, é um filho. Então, naquela época, a gente uniu forças, né, para atender essas mulheres. E Osasco foi a única cidade que serviu essas mulheres dignamente, porque, assim, todos os lugares que elas passavam, não que elas não tenham sido servidas como a cidade, o local onde elas passaram pudesse servi-las, mas nós achamos que por elas estarem ali lutando pelos nossos direitos também, né, nós devíamos servi-las como elas mereciam. Então, todos os lugares por onde elas passavam eram servidas em marmitex. Em Osasco foi o único lugar que a gente serviu elas em pratos de porcelana, com garfos de inox. Deu um pouquinho de trabalho, mas foi muito gratificante, foi uma honra servir todas essas mulheres. Quero aqui elogiar a educação, a organização dessa marcha, né, que para a gente foi muito importante naquele momento. E a nossa experiência enquanto Mais Sol também vem se unindo junto à economia feminista, através da AMESOL, Associação de Mulheres de Economia Solidária, né, nós fazemos parte também. Hoje nós estamos também unindo força junto a associações. Uma delas é a Associação de Trabalhadores em Domicílio da Economia Solidária, recentemente fundada. Nós estamos aí na luta por direitos, que é um trabalho muito lindo, muito forte, muito gratificante na economia solidária. Parte dos nossos princípios está lutando por nossos direitos e garanti-los. É isso. Ah, que delícia ouvir isso. Dileuza, deixa eu só te fazer uma pitadinha antes de passar para a Sônia. As mulheres que estão assistindo a gente agora, que se interessem, que queiram saber como elas ou aderem ou elas podem, por exemplo, fundar um grupo de economia solidária, como vocês fundaram, como se organizar, quais as dicas que você daria, por exemplo, para as mulheres que estão pensando ou nem estão pensando, na verdade, às vezes elas já até se organizam dessa forma mesmo e não sabem. Isso, como Maga disse, né, muitas delas já fazem economia solidária e não sabem. Mas nós nos organizamos através de coletivos, né, nos unimos através de coletivos. Para chegar até a economia solidária, no meu caso e no caso de muitas, nós atendemos a um chamado de um edital, né, que na época foi feito pela prefeitura, na gestão do Emídio. Hoje, infelizmente, essa pandemia está dificultando as chamadas desses editais, né? No começo do ano teve a chamada, porém não pôde ser executada por causa do isolamento social, né? Mas, dentro da cidade de Osasco, nós temos vários coletivos que se organizam dentro da economia solidária e que essas pessoas podem procurar. Posso citar algum? Claro, fica à vontade. Nós temos o coletivo Trilha Orgânica, que o seu projeto é oferecer uma alimentação saudável dentro da cidade, né, e partindo dos princípios da economia solidária. Temos a Associação de Trabalhadores em Domicílio, temos a rede Atossol, temos o grupo Itinerantes, temos o grupo Raios de Sol, temos vários coletivos que podem atender essas mulheres e ajudá-las dentro de uma educação popular. Também temos em São Paulo a AMESOL, Associação de Mulheres da Economia Solidária, e entre outros também, que são vários, nesse momento não dá para listar, mas dentro da nossa cidade, esses são os principais, que trabalham aí a metodologia de economia solidária, seguem os princípios da economia solidária, com o ser humano em primeiro lugar sempre. E podemos apoiar essas mulheres que queiram se unir em grupo, pelo trabalho associado e apoiá-las. Ah, que lindo, é isso, né? A gente precisa estar cada vez mais unida, as mulheres entre si. Os homens também, né? Mas é que esse papo é um papo
agora é um papo de mulheres, mas os homens também compõem a economia solidária, né? Deixa Sim, eu passar. nos unimos, Pode falar, desculpa, Edileuza. nos unimos coletivamente pelo trabalho associado, é a união de força. Não, eu lembro, inclusive, que tinha um grupo, não sei se um ou mais de um, você ou a Maga talvez saiba responder, que faziam artesanatos indígenas, que também era economia solidária, né? Pancararé, da Dona Laide. Ah, é verdade, eu lembrei agora. Agora, passo a bola para você, Soninha. Soninha, que é da marcha, ó, a Edileuza falou aqui da marcha, você pode falar um pouquinho também, Soninha? Não, acho. Boa noite, Luana, obrigada pelo convite. Boa noite, Magali, Edileuza, essas mulheres aí de Osasco, super lutadoras, né, da economia solidária. Acho que a gente já aprendeu muito com a experiência, né, de Osasco, foi muito importante. E nós, da Marcha Mundial das Mulheres, né, fizemos uma ação internacional em 2010, que a gente caminhou de Campinas até São Paulo, e uma das cidades nossas que de parada foi Osasco, né? E foi muito importante, assim, a solidariedade das mulheres de Osasco, da economia solidária, como se organizou. A gente era cerca de 2.000 mulheres, né, que chegamos lá de manhã cedo, ficamos o dia todo, dormimos lá, fizemos muitas atividades, e depois de lá saímos a pé para São Paulo, né? Foi uma experiência muito importante para nós, né? E acho que para a economia solidária aí também, né, fortaleceu bastante. Acho que é importante a gente dizer, né, essa relação muito grande, né, que tem a economia solidária também com os movimentos sociais, né? E a gente também, como movimento feminista, né, tem essa preocupação, né, de colocar a economia solidária como uma ferramenta fundamental, né, como uma alternativa, né, de luta, né, nossa contra esse sistema, né, patriarcal, capitalista, né, que é racista, né, e a economia solidária é essa alternativa muito inspiradora e importante para a gente pensar uma outra forma, né, de produzir, outra forma, né, de viver, de consumir, né. A Luana começou aí falando, né, da situação que a gente está vivendo, né, de grande desemprego, que não é pela pandemia, né, porque a gente já estava vivendo nessa situação muito gravíssima, profunda, né, de desemprego, de retirada de direitos aí, já desde o golpe que a gente viveu, que aconteceu no Brasil com a presidenta Dilma em 2015, né, que vive essa situação profunda. E é muito engraçado, porque a gente está falando, a Magali falou bem legal, né, da economia solidária, que é preocupada com a vida, né, e essa economia, né, que a gente está vendo agora na pandemia, qual é a preocupação dessa economia convencional? A preocupação dela é com o lucro, né? Como é que foi toda essa luta aí do governo Bolsonaro para todo mundo voltar a trabalhar, para a economia funcionar, né? Porque eles acham que é isso que eles dão valor. Então, essa economia convencional, que fala o tempo todo, né, em recuperação, o Guedes está o tempo todo falando, vamos recuperar a economia, mas vamos recuperar a economia para quem? A economia que eles produzem, né, a economia neoliberal. Né, como é que eles se nutrem? É uma economia que se nutre justamente do desemprego, da retirada de direitos nossos, das privatizações, né? Então, cada vez que eles dizem que vão recuperar a economia, a gente pode até ficar feliz. Ah, então nossa vida vai melhorar. Não. Toda vez que eles falam em recuperar a economia, parece que nossa vida piora, porque eles querem tirar os serviços públicos, querem privatizar, porque essa é a conversinha que veio o tempo todo, né, da economia. Ah, nós vamos fazer a reforma da Previdência porque vai melhorar. Aí ferrou principalmente as mulheres, a população negra, as professoras, está aí a Luana, que é professora, né, ferrando todas essas categorias, e principalmente as categorias que são femininas, né, as mulheres.
E aí, depois, vamos fazer a reforma trabalhista, fez a reforma trabalhista, piorou a situação para a classe trabalhadora, principalmente para as mulheres, para a população negra. E agora é a mesma coisa, na pandemia, o que eles estão falando? Ah, vamos recuperar, e como é que vai recuperar? Vamos fazer, como chama? Carteira verde e amarela, que aí retira mais direitos, vamos aprofundar já a retirada de direitos. E uma economia que não está preocupada com o meio ambiente. Por que a gente vê que a natureza está sendo destruída, a Amazônia está sendo destruída, né? Em prol dessa economia que eles tanto prezam, né, que é para uma minoria enriquecendo e a maioria, né, vivendo na desigualdade. Eles, inclusive, apartam isso, né? É como se a economia não tivesse a ver com toda a desigualdade, né, que a gente vive, pobreza, miséria que a gente vive no país, eles apartam tudo, né? Parece que a economia é uma coisa neutra, né? Que não é, né? Que tem a ver com a política, que tem a ver, né, com tudo. E essa economia, justamente, que Edileuza e a Magali falou também, né, que é a economia solidária, e que a gente também, feminista, né, fala da economia feminista, que é essa economia que valoriza, que coloca a manutenção da vida, né, ou seja, a sustentabilidade da vida humana no centro da economia. É uma economia que tem que pensar nas pessoas, que tem que pensar que nós somos seres dependentes. Se nós somos seres dependentes, nós necessitamos, né, de muito trabalho, né? As mulheres a vida inteira trabalham, dedicam seu tempo, sua energia, né, em vários ciclos da vida da gente, desde quando a gente é criança, depois adulto, idoso, sempre vai precisar de cuidado, né? Vai precisar do trabalho doméstico, e na pandemia a gente viu isso, que esse é um trabalho fundamental, essencial para a vida, né? Mas essa economia convencional, ela não considera isso como trabalho, ela não considera isso como, né, produção de riqueza, produção da vida, né? Isso tá como se fosse separado, né, dessa outra produção que eles valorizam, né? O que eles valorizam? O que produz mercadoria, o que tem preço, né? O que para eles economicamente dá lucro. Então, o trabalho doméstico, o trabalho de cuidado, essa vida toda, né? E que a gente chama também da divisão sexual do trabalho, né? Porque é um trabalho super fundamental para a vida humana, mas que o capitalismo impõe isso como se fosse tarefa e responsabilidade, né, só das mulheres, né? E não compartilha, e nós queremos compartilhar esse trabalho porque ele é fundamental. Então, a economia solidária, ela também tem a ver com isso, né? Também tem esse desafio, né, que a gente coloca, né, que é um grande desafio para a economia solidária, né, que tem os princípios que a Magali já falou, né, de autogestão, de ser solidário. Então, como é que a gente pensa uma economia solidária, que ela pensa isso, né, que ela pensa na produção, mas que ela pensa também na reprodução da vida, né? Como é que a gente faz essas coisas compartilhadas, como é que a gente compartilha nosso tempo, né, de forma que a gente possa, né, ter o nosso trabalho que é remunerado, mas a gente poder também fazer outras coisas na vida, né, porque as mulheres são absolutamente sobrecarregadas, né, de trabalho, né, com toda essa responsabilidade, principalmente as mulheres negras, né. Então, e para nós, a economia solidária, ela é fundamental, né, porque é uma economia que é centrada nas pessoas e que coloca, né, essa questão da vida, né, e o lucro não é o primordial. E nesse sentido, né, Luana, para nós que vamos ser pré-candidatas, somos pré-candidatas, é super importante estar discutindo nesse momento, né, essas experiências que já existem de economia solidária, isso que a Magali estava falando, né, da importância do município, ela que foi uma gestora importante aí em Osasco, né, organizando a economia solidária, porque, do ponto de vista do município, é possível ter política pública que fomente, né, a economia solidária, porque
Às vezes a gente fica olhando, essa economia nós temos que fazer, independente do Estado, é por nossa conta, é pela conta do grupo das mulheres. Não, porque se a gente está vendo que a outra economia retira dinheiro público do Estado o tempo todo, né? Você vê os bancos o tempo todo retira dinheiro, as privatizações, né? E quem produz essa riqueza? A gente tem que olhar quem produz a riqueza, e a pandemia foi legal por isso, né, gente? Porque eles falavam o tempo todo, quem produz, nós que damos emprego para a classe trabalhadora, nós que produzimos não sei o quê, não sei o quê. Veio a pandemia, parou tudo, a classe trabalhadora, uma parte pôde parar, outra parte não pôde parar, óbvio, outra parte, inclusive precarizada, super precarizada, continuou trabalhando, as empregadas domésticas, principalmente as mulheres, mas teve uma certa parada que mostrou, né, que ficou muito nítido que quem produz a riqueza é a classe trabalhadora. Somos nós, trabalhadoras e trabalhadores, que produzimos a riqueza, não são os grandes empresários latifundiários, né, os grandes empresários, que é quem manda e retira toda a riqueza desse país e concentra a riqueza desse país. Por isso que a gente acha que é preciso ter política pública no município, sim, é possível ter leis, é possível ter centros públicos, Osasco já fez isso, né, que fomente, que apoie a economia, para justamente a gente poder desenvolver essa economia no território onde a gente vive. E no caso de Osasco e São Paulo, que tem tanta desigualdade na periferia, é a gente poder desenvolver esse trabalho na periferia, para melhorar a periferia, para melhorar o meio ambiente, para melhorar a vida das pessoas, não é isso? Um pouquinho na sua fala, Soninha, quando você diz, né? Não, fique à vontade, pode tomar, depois eu falo mais, vamos. Você falou dessa questão, né, das mulheres no parlamento, né, nós somos pré-candidatas, eu por Osasco, né, pleiteando uma cadeira na Câmara Municipal de Osasco, e você pré-candidata também em São Paulo. E daí a importância, né? A gente está aqui, entre outras coisas, mostrando que nós, mulheres, também, nós não só discutimos economia, como produzimos economia e somos ferramenta, engrenagem dessa economia toda, né? E que não existe discussão na sociedade que não nos coloque em pauta, né? E não só para sermos a pauta, mas para discutir essas coisas de extrema relevância. E a gente não pode esquecer, você falou da crise, do desemprego e etc. E aí me veio aqui uma lembrança de que os bancos foram os primeiros, daí a importância de a gente ter parlamentares, né? Mulheres no parlamento, na hora de socorrer. Quem socorreu primeiro quem, né? Então, o governo socorreu primeiro os bancos. Então, o auxílio emergencial para algumas famílias não saiu até hoje, mas o auxílio extremamente emergencial saiu para os bancos ali num primeiro momento. Então, a gente precisa ter pessoas que consigam olhar para quem de fato precisa, né? E aí, nesse sentido, eu tive o privilégio de ser colega de trabalho da Maga lá na Secretaria do Trabalho, né, aqui em Osasco. E, de fato, era um trabalho incrível, foi um trabalho incrível, levado pelo governo do Emílio de Souza, nosso ex-prefeito, que agora é pré-candidato, né? E esse tipo de política pública que pensa no ser humano, que pensa nas pessoas, que pensa nas mulheres, nos jovens, nos negros e das negras, na população LGBT, na população indígena. Esse tipo de política só é possível quando nós temos gestores públicos e políticos que pensam no ser humano, né? Pensa com a cabeça da humanidade, de pensar em quem de fato precisa, né? Às vezes eu conversava com algumas pessoas e falava, mas para quem não conhece Osasco, a região central tem um bairro chamado Bela Vista e Vila Osasco, né? Algumas pessoas falavam assim, mas precisa fazer a reforma da praça tal, e a pista de skate. E aí a gente precisava também olhar para a urbanização, por exemplo, no Portal do Oeste, que precisava ser feita.
as mulheres do Bolsa Família que a gente precisava chegar, inclusive que na época do Emílio prefeito aqui em Osasco, a Magali sabe disso, a Edileuza também sabe, né? Enfim, não sei se você chegou a conhecer mais de perto isso, Soninha. As mulheres do Bolsa Família, o Bolsa Família não era só um programa de redistribuição de renda, né? O Bolsa Família tinha uma relação direta com as políticas, com outras políticas públicas, entre elas a economia solidária, né? Que, enfim, que faz toda a diferença quando você tem um governo que olha de fato para as pessoas de maneira humana, que faz política com afeto e não com o fígado, né? E aí eu passo a bola para a Magali, para a Edileuza, quem pega? Maga. Ok. Então, com relação a isso que você disse, da importância de você ter um trabalho de referência na economia solidária, Osasco ele teve muito desenvolvimento nisso, né? Com relação à agilidade na aprovação da lei que criou o programa de economia solidária, ao decreto que criou a incubadora pública e ao decreto que criou o Centro Público de Economia Solidária. Mas mesmo com todos os avanços, por que hoje a gente não tem uma política sólida de economia solidária? Porque, de fato, tem uma questão que é bastante importante, que é você ter um concurso público de técnicos da área. E aqui em Osasco a gente não conseguiu ter servidores públicos de carreira. Então, com a passagem e com a mudança dos governos, você acaba tendo fragilidade na execução da política pública. Então, é importante você olhar a estrutura da política pública, mas é fundamental você ter um concurso público que você tenha funcionários de carreira, servidores de carreira para execução da política pública. Maga, deixa eu só pegar um ganchinho na sua fala, e olhar essa questão da economia solidária não como uma mera, só um programa de um governo específico, porque se for só um programa de um governo específico, o governo passa e provavelmente o programa passa. Mas olhar a economia solidária como uma política, né? Sim. Outra questão que, assim, a gente, nesses anos, assim, na prefeitura de Osasco, foram 10 anos, né, que eu fiquei. Nada foi fácil, eu como uma mulher negra, à frente de um programa, né, junto com outras companheiras, aí aguardei minha vez um tempão para conseguir, de fato, assumir uma diretoria, e tive que enfrentar muita nuvem de gafanhoto mesmo para conseguir me manter nessa posição, porque as estruturas de poder, elas não estão também acostumadas a ver mulheres como eu à frente de algum programa. Então, acho que assim, é uma lição que eu levo para a vida também, né? Para como que a gente encara aí essa sociedade e faz a luta, né? Como a Sônia disse, a luta é feminista e antirracista, né, Sônia? Vidas negras é estrutural, né? A gente precisa enfrentar e falar sobre o racismo estrutural. E, assim, durante esse período na economia solidária, eu tive também, assim, a oportunidade de participar dos Fórum Social Mundial, né, através de uma instituição que é de mídia compartilhada, chamada Ciranda. Então, eu fui para o Fórum Social de Belém e também tive a oportunidade de ir para o Fórum Social no Senegal.
aqui em Osasco, a gente conseguiu fazer eventos importantíssimos, né? Uma conferência nacional da cultura, que é para pensar como a economia solidária, ela fortalece os grupos de cultura. Foi um evento muito bacana, assim, um congresso de alguns dias aqui na cidade, onde veio experiências do Brasil todo, e era um momento assim para você pensar como que os grupos culturais poderiam se organizar numa estrutura coletivo já são, mas como que se organizaria para participar dos programas, para, de fato, a cultura ser encarada como um meio econômico mesmo da vida, né? E aí a economia solidária dialogou com os empreendimentos de cultura para formalização, tiveram várias mesas, foi uma experiência assim, importante. Hoje a gente olhando também para essa questão da cultura, que no Brasil está super, e não sei nem em que plano eu posso colocar a cultura, né? Mas assim é um olhar importante para a gente pensar na manutenção da vida. Não existe vida sem a cultura, né? Então, assim, como que você consegue, na verdade, dialogar com os grupos culturais a respeito de acessar crédito, de formalização, acesso aos espaços, e sendo remunerado por isso, né? Então, foi bem interessante essa passagem aqui em Osasco. Isso que você está me falando, Maga, me dá só uma pontinha na sua fala, me lembrou uma coisa, que os empreendimentos, eles são vários e eles são diversos, né? Como a gente está, possivelmente, falando para pessoas que, às vezes, nunca ouviram falar de economia solidária e feminista e etc., seria importante a gente dizer que a economia solidária, ela está desde os empreendimentos que você acabou de falar, né? Da questão das artes, da economia criativa, até os grupos indígenas. Por exemplo, eu lembro que em Osasco a gente tinha um grupo que fazia, e aí eu vou puxar a sardinha para o meu lado, né? Sou professora da primeira infância, dos pequenos, tinham brinquedos pedagógicos feitos artesanalmente, né? E eram brinquedos lindos, coisas maravilhosas, e era produzido pela economia solidária, é produto da economia solidária. Então, a economia solidária vai da comida ao brinquedo, da música, da arte, a roupa, enfim. Falou da roupa, eu lembrei da nossa querida Valquíria, que também está empreendendo com roupas africanas, a própria Magali empreendendo com alimentos. Acho que você podia falar um pouquinho bem do seu peixe, Maga. Então, você falando da diversificação, né, dos produtos e serviços da economia solidária, acho que tem um ponto assim que a gente, da história, que era a época das empresas falimentares, né, onde quando as empresas estavam falindo, você tinha um grupo de trabalhadores que assumiam a fábrica. Aqui em Osasco, a gente tinha uma empresa, uma metalúrgica dessas, que chama Cofaz, onde os trabalhadores, no momento da massa falida, se organizaram e levantaram uma cooperativa, né? Então, assim, são coisas que podem ser manuais, artesanais, mas você também pode ter outros modelos, tanto é que na implementação da Secretaria Nacional de Economia Solidária, ela veio como economia solidária como estratégia para o desenvolvimento. Porque um país ele não consegue ser desenvolvido se você tem na lógica do capitalismo, um número muito alto de desempregados,
ou até mesmo assim, pessoas que não querem participar também desse sistema opressivo da relação patrão-empregado. Muitas pessoas querem se organizar de uma forma diferente. Eu estava lendo agora há pouco que você teve, falando assim, desses aplicativos, né, de entrega de comida, eles fizeram agora, no dia 25, uma segunda greve. E o que acontece nesse processo? Já tem muitos trabalhadores deste grupo que eles estão se organizando como uma cooperativa. Então, qual que é a raiz disso? É assim, as pessoas não aceitarem ser exploradas, né? E perceberem, né? Perceberem que uma outra economia é possível, né? Sim, exatamente. Aí, dizendo um pouco assim das pessoas que estão empreendendo no sentido assim de, eu nem sei se a palavra é essa, não gosto muito dessa palavra, porque eu acho que a gente está muito mais se virando do que empreendendo, né? Porque como que você consegue empreender sem capital? Pois é. E como que você consegue empreender num projeto que é um projeto um pouco isolado de um coletivo? Então, como que você consegue construir grandes redes? Em 2001, em São Paulo, eu participei de um projeto muito importante que chamava São Paulo Confia. Ele é um projeto de microcrédito, ele existe até hoje em São Paulo, e ele oferece pequenos créditos para quem produz. Então, voltando aqui na política de Osasco, a gente continuou trabalhando com o Banco do Povo, teve uma iniciativa de fazer um programa de microcrédito que chama Fundip, mas ao final não conseguiu a execução desse projeto. E para os empreendimentos darem continuidade nas suas atividades, a questão do crédito é crucial. Então, nós tínhamos uma proposta muito interessante, que era você desenvolver empreendimentos para a inclusão social, mas como que você consegue avançar nesse desenvolvimento se você não tem a parte principal, que é o crédito, que é um pouco isso que Sônia colocou, né? Ou Sônia ou Luana, não me lembro, que colocou sobre a questão dos empréstimos, né? Que você, nesse momento, saiu o empréstimo que foi para os bancos e a população mesmo não consegue acessar a questão do crédito. Então, exato. Por isso que a gente tem um quadro de muitas empresas fechando as portas. Você tem um quadro onde a fome volta para o país, né? Que a gente teve essa conquista do Brasil não ser mais um país que tinha fome. E agora a gente volta nessa triste realidade. E assim, para a gente enxergar algum horizonte, né, para frente, é assim, uma coisa bacana que a gente tem aqui, que está bastante fortalecido, são os empreendimentos de hortas orgânicas, né, aqui da cidade. Então, você tem diversas hortas na cidade, e agora eles estão dando um salto para a questão da comercialização, que é a entrega de cestas, né? O Grupo Ecos está aí comercializando as cestas de produtos orgânicos produzidas aqui no município. Isso foi uma coisa que fortaleceu bastante os empreendimentos e que também você acaba tendo um pouco mais de esperança, né, neste momento. Não, e também, essa sua fala está me lembrando uma coisa de que eu sempre faço a reflexão de que comer é um ato político, né? Quando a gente se alimenta,
A gente está, entre outras coisas, a escolha que eu faço, aonde eu vou comer, com quem eu vou pedir, para quem eu vou pedir. Então, se eu ligo para a Maga e peço alguma coisa, é uma decisão política de quem eu vou, com quem eu vou contribuir, né? E se a gente for pensar, eu vou contribuir, sei lá, com uma grande marca de fast food que que emprega, ok, mas que não dá para comparar, é uma comparação desleal, né? Então, para as pessoas também que estão nos assistindo, pensar um pouquinho nisso, no ato de consumir, né? Inclusive no ato de consumir também por conta da quantidade de lixo que a gente produz, entre outras coisas. E você falou uma coisa, e aí eu já passo para as meninas falarem, sobre o Brasil não estar mais, né? O Brasil não esteve durante um tempo no mapa da fome. E aí o Brasil volta agora no governo Bolsonaro, no governo genocida do Jair Bolsonaro, ele volta para o mapa da fome, que é um retrocesso gigantesco, né? Às vezes a gente não se dá conta do quanto a gente avançou nos governos Lula e Dilma, né? Falar, não, mas só isso, e acha que um outro governo vai entrar e vai fazer muito mais, e ao invés dele fazer alguma coisa, ele retira direitos constantemente e dizer hoje no país que tem muita gente abaixo da linha da miséria, e fora os 10 milhões, se eu não me engano, de pessoas que não estavam, né? Que a pandemia também desnudou. Eram pessoas que não existiam para o Estado, né? Então, se a gente já sabia que antes outras famílias passavam fome, porque a gente só consegue ter essa noção quando o Estado acessa essas famílias. Se tem 10, eu não lembro se eram 10 milhões de pessoas que não existiam para o Estado. Isso significa dizer, é um pouco difícil de acreditar para a gente que está conversando e para quem está ouvindo também, dizer, ué, mas como assim? Em pleno século XXI, no Brasil, você tem brasileiros que não existem para o Estado, que significa dizer que essas pessoas não têm registro civil, não têm nem registro de nascimento, não tem RG, não tem documentação, elas não existem para o Estado, e isso significa que quando o Estado vai pensar política pública, o Estado não pensa nelas, porque, né, muitas vezes ou não sabe que elas existem, ou fecha os olhos, como é o caso do atual governo, né, faz com as populações, com quem mais precisa, né, ou seja, nega auxílio aos povos indígenas, incentiva a matança da população negra, dos nossos jovens na periferia, enfim, faz tudo que quem pensa em solidariedade, em caminhos no sentido de correntes, né, de redes. Quem pensa em rede, quem pensa no outro, não faria. Vou passar a bola para as meninas, quem pega? Soninha, Edileuza. Vou falar um pouquinho, pegando um pouco do que Maga falou, da experiência aqui de Osasco, né? Quando a gente fala na retirada de direitos e tudo que a economia solidária vem passando aqui na cidade, a gente, como empreendimento, a gente sente muito, né, o que esse desmonte vem trazendo, né? Na época da gestão de Emílio, economia solidária, ela cresceu muito, teve o seu nome, levou o nome da cidade de Osasco para fora, para muitos lugares, através da representação da Maga e de muitas pessoas dos empreendimentos, né? Mas a gente viu depois uma falta de atenção das gestões posteriores, né, que afetou muito os empreendimentos, muito mesmo. A gente, em 2017, a gente teve que brigar para que o nosso centro público não fosse fechado, e foi fechado, depois a gente brigou para que ele fosse aberto, porque ele não era a política pública que rege o centro público aqui em Osasco, ela não é uma política de governo, né? Ela tinha que ser respeitada, a gente tinha que ter o nosso centro público para ter as nossas articulações, né? Para o movimento caminhar. E um diálogo mais amplo com as gestões que vieram depois é muito complicado, porque é difícil que as pessoas entendam que economia solidária é movimento, é geração de renda, é autonomia feminina, né? Autonomia dos empreendimentos. É muito difícil a gente ter um diálogo assim que as gestões entendam. Então, a luta feminina para isso é muito grande, é muito forte. A gente se organizou, a gente brigou, e hoje em dia
tudo que a gente vem fazendo é brigar para nos colocar, para que todos nos enxerguem como economia solidária, como trabalhadores que somos, para que todo mundo respeite os nossos direitos, inclusive o poder público. Então, nós partimos para a briga, nos unimos, né, fizemos valer os nossos direitos de trabalhador associado, e hoje nós temos o nosso centro público, mas tudo que nós temos hoje não é nada comparado ao que tínhamos lá atrás, né, na gestão de Emídio. E a gente tem que garantir tudo isso, né, lutando para que tudo permaneça. Mas o diálogo ainda é muito complicado. As pessoas olham a economia solidária como se fosse um programa assistencialista, né? Muitos gestores olham assim, e não é. Nós estamos aqui para fazer a economia girar, a nossa economia girar, a nossa economia solidária, né? Não queremos essa economia capitalista, ela não nos serve. Nós somos empreendedores, somos trabalhadores de um movimento revolucionário que está aí para mudar o mundo com certeza. Né? E contamos com o apoio de todos os gestores públicos que fazem valer toda essa iniciativa, que fazem valer todo o nosso trabalho, não importância, toda a metodologia de economia solidária, e estamos aí para unir forças. Obrigada. Eu queria dizer que eu estou usando um colar da economia solidária, que eu comprei de uma mulher negra, que faz economia solidária. Comprei num evento do Partido dos Trabalhadores, no 7º Congresso. É só para deixar registrado que o consumo é um ato político, né? Tá com a bola, Soninha? Pode falar. Então, isso que vocês falaram é muito importante, né? Acho que tem a ver também a gente pensar, e as coisas que a Edileuza foi falando, né, das dificuldades que está vivendo, né, a gente pensar nesse momento que a gente está vivendo, e tem a ver com a economia solidária, o que é que a gente produz, né, para que a gente produz, para quem a gente produz, né, a gente começar a pensar numa economia, né, exatamente, que pense nas necessidades, né, nas necessidades humanas das pessoas, porque a gente também vê que a economia convencional o tempo todo cria novas necessidades, né, para a gente, do corpo, né, uma hora você está muito gorda, você tem que fazer não sei o quê, outra hora você está muito magra, você tem que fazer não sei o quê, outra hora a sua sobrancelha está não sei como, você tem que fazer de outro tipo. E assim, e vai interferindo em tudo, né, no nosso corpo, interfere na natureza, então tudo vira uma mercadoria, tudo é passível de ser mercadoria, né, os bens comuns, a água que a gente bebe, né, a nossa saúde, vira tudo mercadoria. Né? E a economia solidária, traz no centro que a gente já estava falando, né, a questão da vida, as necessidades vitais, né, para a gente pensar uma vida melhor, pensar uma qualidade de vida melhor, né, um bem viver, isso é muito importante. E acho que outra coisa que a Magali estava falando também importante, essa coisa aí que a Edileuza também falou, né, de ter fomento, né? A gente está falando aqui de políticas públicas, a gente está falando de eleições municipais e está falando que os governos têm que se comprometer com a economia, né, solidária, com os empreendimentos, com o microcrédito. Vocês viram a fala do Guedes, né, naquela pseudo reunião que eles disseram que era ministerial, dizendo que eles estavam preocupados com os grandes, que os pequenos só dão prejuízo, né? A economia solidária, para eles, entra aí nos... Bom, eles nem consideram, né, que isso é economia, mas os empreendimentos da economia solidária, né, necessitam dos, como a Magali disse, dos microcréditos, né? E outra experiência que ela falou que é muito importante e cada vez mais a gente precisa desenvolver e também reivindicar dos nossos governantes são fomentar os bancos, né, comunitários,
né, principalmente em nossas periferias, para ir desenvolvendo, né, para ir trabalhando com a população, nas periferias. Os bancos comunitários são muito importantes. No Brasil tem muita experiência importante e que a gente tem que lutar, tem que ter leis para isso, tem que apoiar, tem que ter políticas públicas para isso é muito importante. E acho que mais um aspecto que acho que a Magali falou, né, e a Luana também, é que a economia solidária, às vezes, é lindo colar, né, artesanato é muito importante, é parte da cultura também, né, a gente também precisa, né, disso, mas a economia solidária, ela engloba tudo, ela engloba, como a Magali falou, as questões da cultura, produção de alimento, tudo, né, você pode ter cooperativas de transporte, você pode ter cooperativa de trabalho, né, de construção civil, de costura, né, de tudo que é trabalho, né? Então, isso é muito importante, é uma economia que abrange todos os âmbitos, né, e necessidades. Isso é muito importante a gente dizer, porque às vezes as pessoas não entendem o que faz a economia solidária, né? E tem muitas mulheres hoje que sustentam a sua família, né, a partir dos seus empreendimentos. Tem muitas mulheres que estão na área de, não só, né, mas estão na área de alimentação, isso é bastante importante. E outra coisa, por último, que a Magali falou, que eu acho que é super importante, né, Luana, e que a gente tem que olhar para os municípios, que é essa coisa das hortas, né, das hortas orgânicas, agroecológicas, que isso também é uma forma da gente ocupar os espaços na cidade, né, de se sentir apropriando mais da cidade, de poder produzir também algum alimento na cidade. Tem como você fazer isso. Isso é uma forma de ocupação da cidade também muito importante, que a gente também tem que apoiar e que também pode estar dentro da economia solidária, né, e é muito importante, né, e produzir alimentos sem veneno. E aí é exatamente você poder fazer uma economia que ela também, né, pensa o meio ambiente, que ela não vai destruir, né, o meio ambiente. Pois é, aqui em Osasco, eu não sei se você sabe, Sonia, a gente tem, né, porque a pandemia deixou todo mundo em casa, né, trancado no distanciamento social, mas a gente tem muitas feiras organizadas, que não todo o contexto, mas em grande parte também são feiras feitas pelas pessoas que compõem a economia solidária da cidade, né, desde as pessoas que trabalham com os alimentos, as roupas, os artesanatos e a arte, né? A gente tem a Boca de Pano, que a gente não falou aqui, mas é um empreendimento que trabalha a cultura. Eu não lembro o nome de outros empreendimentos, mas quem lembrar seria importante falar, né? Eu queria fazer um gancho, né, sobre essa questão da economia, quando o Paulo Guedes fala que precisa pensar nos grandes, né? E aí, se a gente for pensar, nós somos os pequenos, né? As pequenas. Nós somos os peixes pequenos, as piabas, né? E eles são os tubarões. Só que a gente precisa olhar um pouquinho mais profundamente e saber que a gente carrega, nós somos maioria, e nós carregamos eles nas costas, né? Não é à toa que eles não querem que se faça a reforma tributária, a taxação das grandes fortunas. Tem uma série de coisas que envolvem esse poder econômico e para quem que eles vão olhar, né? Aonde está doendo e em quem está doendo. Então, a gente precisa se conscientizar disso. É extremamente injusto que eu pague, por exemplo, uma lata de óleo. Gente, eu sou antiga, eu sou da época que o óleo era em lata ainda. Mas que eu compre uma lata de óleo e o Abílio Diniz compre a mesma lata de óleo e ele pague o mesmo imposto que eu, sendo que eu comprometo muito mais do meu salário do que ele do salário dele. Então, a gente precisa urgentemente de uma reforma tributária, da taxação das grandes fortunas, enfim, de uma renda básica da cidadania, que o Suplicy sempre fala, e a gente precisa
se atentar um pouco mais a isso e encampar mais essa luta, né? Eu queria fazer um preâmbulozinho e a gente já vai encaminhando para o final, porque a gente já bateu aqui 1 hora, sobre a questão de quando fala como que a gente vai gerar renda e como é importante, né, a escolha do governante da cidade nesse sentido. Acho que a Maga pode falar um pouco mais sobre isso, talvez, mas quando nós fizemos a gestão pública das políticas públicas aqui em Osasco, no governo Emídio, por exemplo, ao invés da gente, né, trazer os uniformes da China, de Minas, de outro estado, nós optamos por produzir, gerar economia aqui, fazer a economia girar em Osasco, pelas mãos das mulheres, que eram do Bolsa Família, que eram as mães das crianças que iam para a escola. Então, muitas vezes, o filho tinha um uniforme produzido pela sua própria mãe, né? Então, é muito mais... É uma questão também econômica, mas é uma questão que mexe com os afetos, mexe com o olhar de quem está na política pública, né? E, nesse sentido, muitas mulheres, a gente fazia, acho que, para mim, eu sou suspeita para falar do programa Bolsa Família, porque eu sou uma entusiasta dele. Eu trabalhei com Bolsa Escola no Agreste Pernambucano, quando Bolsa Escola era Bolsa Escola ainda, na época da Ruth Cardoso, e eu cheguei aqui em Osasco, e muito por conta dessa experiência do Bolsa Escola lá no Agreste Pernambucano, trabalhei com Bolsa Família. E aí, quando eu entendi o que é equipe, o que todas aquelas mulheres, porque eram programas feitos também, né? Quem fazia a gestão dos programas eram mulheres, tá aí a Magali, que foi diretora, foi gestora numa área tão importante. Então, o Redistributivos, o Bolsa Família, não era só um programa de redistribuição de renda, né? Era um programa que pensava, por exemplo, como que essas mulheres e essas famílias iam se formar, né, a formação para essas pessoas, como que eles iam se inserir economicamente, e olhava o Bolsa Família na perspectiva também numa perspectiva completamente emancipatória, né? Então, no entanto, que nós fomos exemplo, e nós, durante o governo Emídio, para vários países do mundo, não era difícil, né, Maga, a gente ter visitas da França, fomos ao México, dizer como Osasco estava fazendo o desenvolvimento social através dos programas de redistribuição de renda, através da economia solidária. Então, assim, nós exportávamos, nós éramos o espelho do Brasil e de alguns países nessa questão do desenvolvimento social. E o quanto a gente retrocedeu nesses últimos anos, em especial nesses últimos 3 anos e meio. Agora, eu queria, na verdade, fazer um combinado com vocês para a gente ir encerrando, então, fazer uma fala de fechamento. E aí eu passo para vocês, quem quiser pegar a bola primeiro. Edileuza, vai? Posso falar? Não, Edileuza? Pode falar, Edileuza. Pode ser. Então, o que eu quero deixar aqui de recado para as companheiras e companheiros que estão nos assistindo é que a economia solidária vale a pena, a união das forças vale a pena, o trabalho associado vale a pena. E quando nós falamos em alternativas, em mudanças, tal, acho que a gente deve frisar também as finanças solidárias, né? Nossa experiência de finanças solidárias dentro da economia solidária, ela se fortaleceu muito nesse momento de pandemia através dos fundos rotativos solidários, né? Então, uma experiência super válida, os empreendimentos devem fortalecer mais essa experiência de fundos rotativos solidários, porque para nós o crédito ele é negado, né? Muitos de nós não conseguimos, e infelizmente muitos de nós também não conseguiu acesso a esse auxílio emergencial. Então, quando os empreendimentos se organizam numa metodologia de fundo rotativo solidário e colocam em prática, também está ajudando aos outros, né, as empreendedoras, as trabalhadoras, a ter um financiamento, mesmo que seja modesto, para o seu empreendimento estar se fortalecendo e crescendo nesse momento de pandemia. E dizer também que
uma coisa muito gratificante que a gente viu esse momento todo de isolamento, nesse momento de pandemia, enquanto gestão pública não fez praticamente nada, todos os empreendimentos, todo o movimento de economia solidária se uniu, né, e lutou pelos seus. Então, a gente teve bastante exemplos dentro da cidade de empreendimentos e trabalhadores que se uniram, que fortaleceram, que ajudaram, que não deixou ninguém para trás. Como eu vi sua fala, Luana, eu achei muito legal você em frente à prefeitura falando que é uma cidade que não deixa ninguém para trás. Nós também não queremos deixar ninguém para trás. Então, a gente lutou pelos nossos, a gente ajudou quem precisava e ainda estamos ajudando através de toda a nossa metodologia, através dos nossos princípios. A gente não deixa nenhum dos nossos para trás e trazemos cada vez mais pessoas para caminhar junto com a gente. Estamos aí de braços abertos e obrigada pelo convite. E a todos os meus companheiros que estão me assistindo, companheiros e companheiras, um forte abraço. Estamos juntos na luta e não vamos deixar nossa economia se enfraquecer jamais. Obrigada, Edileuza, é isso aí. Então, com relação aos apoios, né, acho que tem uma coisa aqui que eu não posso deixar de falar também, que é da Secretaria de Cultura aqui de Osasco, que de todas as iniciativas que tiveram por aí, o pessoal da Secretaria de Cultura foi quem puxou as feiras, na verdade saiu da pasta do trabalho e acabou chegando na cultura. Então, eles tiveram um grande apoio com relação aos empreendimentos, principalmente os de alimentação, que nos shows, nos eventos, tiveram essa pauta, né? É claro que a gente tem muito que avançar, nós temos muito que valorizar o trabalho dos profissionais. Com relação aos projetos, Luana, muito bem lembrado, o projeto de Oficina Escola, que é um projeto premiadíssimo, e acho que é um grande exemplo, assim, foi um exemplo, e ele é um exemplo que tem tudo isso já registrado para os outros municípios, que é a confecção dos uniformes escolares pelas costureiras de Osasco. E aí, nesse processo, passaram mais de 900 mulheres. E o mais interessante de tudo isso é você notar como uma mulher chegava ao projeto e como uma mulher saía do projeto de Oficina Escola. Que até hoje, assim, a gente tem grandes exemplos de mulheres que eram do Bolsa Família, que devolveram o cartão, que entraram na faculdade, que tiraram carta, tiveram sua autoestima, fazia curso de inglês, de repente uma pessoa que estava em casa, que estava muitas vezes passando até por uma situação de violência, e conseguiu um espaço que fortaleceu as mulheres. Então, esse projeto é um projeto muito, muito lindo, que ele merece até ser resgatado, né? Porque você tem a questão das compras públicas, como que você consegue fazer uma compra pública fomentando os empreendimentos? Porque o município tem muitos recursos, né, destinados às compras. Então, você tem que, na verdade, fazer compras diretas, né? Como tinha aquele projeto do merenda escolar, né? Que era comprado pela agricultura urbana. Tem várias situações. E hoje, aqui em Osasco, a gente tem um território fértil para o desenvolvimento de empreendimentos coletivos. Tanto é que você teve pessoas que nem passaram por economia solidária e começaram a montar coletivos de cultura, de arte, vários coletivos. Então, não é à toa que a gente tem aqui um bairro que chama Rochidale, né? Não é mera coincidência.
Então, acho que a gente tem aqui esse terreno fértil para estimular empreendimentos coletivos, ou redes, né? Então, era isso, gente. Eu não sei se todo mundo consegue ver as perguntas que está aparecendo. Sim. Tem uma pergunta aqui da Selma. Abraço, Selma, querida. Selma é uma companheira, grande companheira de luta, contribuiu muito para Osasco ser o que ela é hoje, assim como a companheira Julina e outras companheiras que trabalharam na gestão pública para fazer o que a cidade é hoje, né? Porque se Osasco é o que é hoje, ela é uma cidade construída pela mão de muitas mulheres. E a Selma havia perguntado qual que é o papel das mulheres parlamentares em interface, acredito eu, a pergunta já saiu, mas qual o papel dos vereadores e das vereadoras no parlamento, fazendo essa interface com as políticas públicas e com a questão da economia solidária. Eu acredito, como eu vejo o papel de um vereador ou de uma vereadora, de um parlamentar, e aí eu vou ver sobre a ótica de uma mulher que sou, né? Eu acredito que o parlamentar, ele está no meio, ele está entre ali o prefeito, né, que é quem executa as políticas públicas, e a gente nunca pode esquecer disso, o executivo, né, o nome já diz, executa, e o legislativo, que é quem legisla, no caso, os vereadores, as vereadoras, a Câmara em si, e as pessoas que vivem na cidade. Então, os vereadores e as vereadoras precisam ter um ouvido e um coração muito atento para as demandas da sociedade e o que a sociedade quer. Então, se existem grupos, grandes grupos, que precisam da economia solidária, assim como da saúde, da educação e etc., eu acho que as mulheres no parlamento cumprem um papel de legislar sobre essas questões, né? A Maga falou no início da fala dela, e sobre as leis, sobre o que compõe, sobre o marco legal dessas políticas, né? Então, é importante que nós tenhamos na Câmara mulheres que consigam legislar sobre, né, construir marcos legais da economia solidária, da primeira infância, né? Enfim, da redistribuição de renda, e de várias outras áreas importantes para a cidade. Então, acredito que seja isso, que seja uma ponte para construir toda essa estrutura de que garanta, né, leis que garantam que a economia solidária não seja só um programa de governo que o prefeito vai sair, né, e aí parece que o prefeito tem que levar o programa Economia Solidária no bolso dele, porque o programa é dele. Não, o programa é das pessoas. Quando a gente fala de economia solidária, a gente está falando de vida de pessoas, né? Porque a economia solidária, por si só, né? Ela não existe, ela precisa de pessoas para que ela exista. Então, a economia solidária, no limite, ela é pessoas, a gente está falando de pessoas. Então, legislar sobre esse campo, né? Aprovar leis e etc. Fala um pouquinho disso, Soninha, essa pergunta aí da Selma. Concordo com o que você falou. Acho que o papel da vereadora, do vereador, é estimular para que a população se auto-organize para cobrar essas leis, mas também elaborar leis, apoiar, fiscalizar as leis já existentes. Por exemplo, aqui em São Paulo existe a lei das feiras, né, de comercialização, que não é cumprida, né? Aí, como a Edileuza falou, né, tem um centro público que, né, entra governo, outro governo, aí começa a querer desativar. Então, é fundamental o papel do vereador ir para cima do executivo, fiscalizar por que o executivo não está fazendo essa política e, principalmente, contribuir para que a população possa participar, possa tomar decisão na hora de discutir o orçamento, porque política pública tem a ver com recurso. Na hora de discutir o orçamento, né, a vereadora, o vereador tem que pensar nessas políticas, tem que puxar a prioridade, né, do orçamento para essas políticas, para as políticas públicas, e é isso, tem que
contribuir, né, para ocupar a cidade, né, a vereadora e o vereador contribuir para que a gente possa ocupar a cidade de todas as formas, né, ocupar para fazer horta, ocupar para fazer economia solidária, ocupar para ter saúde pública, né, que ter moradia é nosso direito à cidade, né. Agora, é isso também, tem que votar em pessoas comprometidas, tem que votar em mulheres que tenham plataforma feminista de preferência, né? Porque tem muitas mulheres no parlamento, tem poucas, aliás, não tem muitas, tem poucas mulheres ainda, deveríamos ter muito mais mulheres, mas tem poucas ainda com uma plataforma feminista que preocupa com as questões das mulheres, que se preocupa com a economia solidária, que se preocupa com a saúde pública, com políticas que têm a ver, né, com a nossa vida, com o nosso bem viver, né? Então, a gente tem que fazer esse movimento e terminando, concordo, Luana, que a taxação de fortuna é fundamental, né? E a gente tem que lutar no município e fazer essa luta nacional para que a gente tenha renda básica, para que a população tenha renda básica, para que a gente tenha taxação de fortuna, porque a gente não muda a situação de pobreza com a concentração de riqueza que a gente tem nesse país, né? E também, né, para a gente, o vereador vai ter que lutar para botar Bolsonaro para fora, se não botar antes, né, de preferência que a gente bote antes da eleição, que a gente bote ele para fora antes da eleição, né, se não conseguir, vamos continuar vereador lutando para botar ele para fora, porque é impossível a gente mudar esse país, a gente ter qualidade de vida nesse país com esse desgoverno Bolsonaro, né? Essa é uma grande tarefa nessa campanha. Essa campanha nossa tem que estar muito voltado para isso e comprometida com o Fora Bolsonaro, né? Com a taxação de fortuna, o Fora Bolsonaro, né? Lutar contra o racismo, a LGBTfobia e tudo isso. Eu tinha citado o nome da Maga, eu não sei se eu te estimulei em alguma memória aí, Maga, de falar alguma coisa. Você quer dar mais uma pincelada para a gente fechar? A gente se encaminha para o final, 1h17 de live. Eu só queria dizer para as pessoas que estão fazendo perguntas que o que a gente não conseguir responder agora, nos adicionem, né? Nos procurem nas nossas redes e a gente responde na medida do possível. A gente não está fugindo das perguntas. É que é tanta coisa e a gente não pode estender tanto no horário da live. Mas fala aí, Maga. O seu som está desligado, Magali. Desligado. E agora sim. Eu quero só deixar o meu abraço aqui aos empreendimentos, às empreendedoras que estão nos assistindo, ao pessoal da gestão também, as colegas aí, nada se faz sozinha, né? A gente conta aí com o apoio de muita gente para a gente para a gente fazer uma outra economia acontecer. Então, você tem que ter uma sinergia aí muito grande, uma vontade política e uma vontade dos empreendimentos também, para a gente, aliás, é somente através do protagonismo que a gente consegue, de fato, construir a história, né? E tem uma coisa que ninguém tira da gente, é o conhecimento. Então, assim, o ouro que eu carrego de Osasco é o conhecimento que eu tenho nesses anos aí da gestão. Aí, muito obrigada aí a todas. Obrigada, Maga. Edileuza? Mais uma vez, obrigada, Luana. Obrigada, Maga. Foi um prazer te rever. Sônia também. E também deixo meu recadinho a todos os companheiros e companheiras de empreendimento que estão assistindo essa live, que não desistam da luta. Estamos juntos e economia solidária tem muito a crescer ainda. Obrigada.
Viva a economia solidária. Soninha, para fechar? Eu agradeço também, agradeço a Luana por poder participar aqui. Foi um prazer também encontrar essas companheiras de tantos anos, Edileuza, Magali, né, que tanto, né, contribui com a gente na economia solidária. A gente levou grupos da periferia aqui de São Paulo, num período que ela estava lá para conhecer, as mulheres ficaram, nossa, super felizes de conhecer, né, na prática, o que é uma política pública, né? Então, mandar um abraço para todo mundo aí de Osasco e para as companheiras aqui de São Paulo, da Economia Solidária, que estão nos acompanhando, e dizer que nós estamos juntos nessa luta e que nós temos que mudar esse governo e mudar essa economia para uma economia solidária e feminista, né? Também é fundamental. É isso aí, Soninha. Bom, gente, 1h20 de live, eu quero muito, mas muito agradecer mesmo. Quando a gente estava conversando para fazer a live, falou assim, isso como vai ser? Aí eu falei, uma roda freiriana. Uma roda freiriana, a gente conversa entre nós, né? E assim foi. Eu estou muito feliz de ter feito esse bate-papo. Eu acho que é muito pouco tempo para muita coisa. A gente tem muito a dizer sobre as políticas públicas, sobre a economia solidária, quem constrói, quem faz a economia solidária em Osasco, em São Paulo e no Brasil, né? Porque não é uma política exclusiva de Osasco, mas Osasco fez com muita ênfase, fez com muito amor, com muito carinho. Eu sou suspeita para falar de Osasco, eu sou uma apaixonada por Osasco, né? Então eu quero agradecer muito, muitíssimo todas as mulheres que compõem os empreendimentos solidários, todos os homens também, crianças que compõem os empreendimentos, né? Porque as mulheres têm famílias, têm filhos e companheiros e etc. Então, dizer que ninguém caminha junto, essa pandemia mostrou isso para a gente, que a gente caminha em sociedade, a gente vive em sociedade. Então, de uma maneira ou de outra, a gente precisa um do outro. Eu acho que nós, mulheres, talvez a gente já tivesse esse sensozinho de coletividade. Acho que o feminismo traz um pouco isso também, de dizer como a gente se junta com o outro. Acho que juntas e juntos nós somos melhores, né? Eu acho que quando alguém diz para você que você tem que ficar em casa, não por você, mas pelo outro, porque você pode, por exemplo, passar o vírus para o outro, eu acho que a Covid-19 fala também sobre solidariedade, sobre você para com o outro, né? E a economia solidária, o nome já diz, né? Economia solidária, fazer uma outra economia acontecer, saber que nós podemos, saber que é possível. Estou super feliz. Antes de fechar essa live, queria mandar um recado para os gestores da prefeitura. Desenrolem o Concultura, o fundo, né? Que vai contribuir com os artistas e com quem depende desse fundo do Concultura. Pensem nos artistas da cidade, que foi a categoria que primeiro parou e vai ser a categoria que vai voltar por último. São pessoas que estão passando situações delicadas, né? Assim como as 220 professoras que em algum momento estiveram trabalhando e hoje já não estão mais, inclusive algumas passando dificuldades bem delicadas. Mas é isso, quero agradecer, quero dizer para as pessoas que se vocês tiverem temas que vocês gostariam que a gente voltasse a abordar, conversar, mandem, nos procurem, nos adicionem nas redes, e dizer que eu estou muito grata, muito feliz, é muito bom conversar com vocês. Maga, que aceitou o convite numa generosidade incrível, maravilhosa, minha gratidão eterna. Você é uma pessoa querida desde muito, muito antes, né? Eu lembro que eu falei para minha tia Denise, eu falei, eu conheci uma amiga sua. Ela falou assim, qual? Aquela que fala assim? Eu falei, essa lá, a Magali. Então, a Magali é do coração, é de tempos, né? A relação é antiga. Edileuza, que a gente se trombou em algum momento na Secretaria do Trabalho, porque eu fiquei lá durante bastante tempo, nos empreendimentos também, não diretamente nos empreendimentos, mas o programa que eu fazia parte tinha uma interface, tinha uma relação muito próxima com a gestão da economia solidária. Sônia, agradecer muito, 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 muito o bate-papo e dizer que estamos aí, abertos para vários bate-papos nessa pré-campanha.
depois da pré-campanha e a vida inteira, porque acho que esses encontros oxigenam a gente. Então, agradecer e até a próxima, meninas. Obrigada. Tamo junto. Beijo. Obrigada, Tchau. boa noite. Tchau. Beijo, gente. Valeu, obrigada por quem assistiu. Tchau, Luana. Beijos, Tchau, viu? meninas. Beijos, Edileuza. Obrigada, viu? Tchau. Tchau. Tchau, Sônia.